Olá, nesse vídeo eu vou tentar explicar o que ocorre com a leitura de capacitores, tanto fora como na placa. Recebi perguntas de alguns clientes e alguns inscritos alegando que as medições na placa dão valores diferentes de medições de valores de capacitores fora. Vou explicar o porquê ocorre isso, tá? Esse é um capacitorzinho eletrolítico de 4.7 por 63. Vou fechar um curto nele aqui. Vou zerar o capa-cheque. Lembrando que qualquer oxidação na ponta de prova, cada ponto que você coloca para fechar um curto, o aparelho vai identificar essa resistência. Então, se você fechar o curto aqui na pontinha e zerar, e depois colocar o capacitor aqui em cima, e sua ponteira de prova estiver oxidada, vai dar diferença no valor lá, tá? Então, certifique que as pontas de prova estejam limpas, não oxidadas, tá? Geralmente eu utilizo esse encaixezinho da ponta de prova. Você tem o ajuste de zero, o indicador de curto lá na placa. Nosso capacitorzinho de 4.7. A medição tem sempre que fechar um curto. Esse é o problema, as pessoas medem os capacitores sem fechar o curto-circuito. Então, o que acontece? A tensão residual que fica dentro do capacitor, mesmo estando na gaveta, vai influenciar na leitura. Então, ó, esse capacitor ele dá algo em torno acima de, diria aí, uns 600 miliohms, 0,6 ohms. Tá? Invertendo a ponta de prova, não há polaridade, tá, pessoal? Mesma coisa. O que acontece é que às vezes a pessoa, eu vou carregar esse capacitor com 15 volts, 30 volts, ele vai manter por um certo tempo a tensão nele. Tá? Essa tensão aqui, ela não vai danificar o aparelho. Tá? Logicamente, se estivesse ligado, sim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que sem descarregar o capacitor, olha o que acontece. Deu 600. Agora a gente inverte. Aí ele deu bem mais que 600. É que é onde a câmera está mostrando para vocês aí. Então, o que acontece? Essa tensão residual que está aqui, ela está dando diferença. Então, vai fazer a leitura aqui, ó. Fecha um pouquinho curto. Olha lá, ó. Aí, o ponteiro fica ambos os lados iguais. Porque eu matei a tensão que está aqui dentro do capacitor. Então, qual é a dúvida do pessoal? Vai fazer a medição na placa e o capacitor tem um resquício de tensão nele ainda, tá? Seja pela placa energizada ou pelo próprio tempo. O capacitor ele acaba se carregando pela química interna dele. Um exemplo aqui. Tenho capacitores aqui nesse pré-amplificador aqui, ó, 220 nano, 100 nano e 47 micro. É uma placa que está bastante tempo na sucata. 220 nano vai dar algo em torno de 5, 6 ohms. Então, ó, ponta de prova preta no preto, vermelho, não há polaridade, só para indicar para vocês, ó. Pouquinha coisa acima do traço do 5. Para quem está na câmera assistindo, vai estar em cima do 5. Invertendo, ele deu pouquinha coisa acima, mas é aquilo que eu te falei, é questão de fechar um curto aqui no capacitor, aí você faz a leitura e aí ambos os lados vai dar o mesmo valor. Olha lá. Notem que agora o ponteiro para no mesmo lugar dos dois lados. Tem outro aqui também, olha só. Pouquinha coisa acima de 5, inverteu. Pouco acima de 5. Esses dois capacitores estão descarregados, então os valores foram bem próximos. O de 47 da fonte, algo em torno de 600, 500 miliohms. No caso aqui ele está apresentando 1. Vamos inverter. Está dando abaixo de 1.
Vamos fechar um curto-circuito nele. E novamente a leitura. Tá bem chatinho de ancorar a ponta de prova aqui. Na dúvida, confere se o ajuste de zero tá correto, tá? Ajustou novamente o zero, aí para vocês está passando um pouca coisa. Mas 47 ohms por 63 ele dá bem abaixo de 1. Olha lá, em torno de 500, 600. Então, notem que você tem a tensão no capacitor, que também vai te dar uma indicação diferenciada, se você não descarregar o capacitor. E também sempre conferir o ajuste de zero, tá? Olha lá. Capacitor de 100 nano, 0,1, bem em cima do 10. Isso é uma faixa de capacitância que até 15, 16 ou às vezes até 20, esse capacitor esteja bom. Então, notem que esse aqui é o mínimo da escala. E temos outro aqui também. Mesma coisa. Um pouquinho a coisa acima de 10 do que o outro. Só que, ó, nessa posição ele indica... indica em cima do 10. E nessa posição ele indica bem mais à frente, ó. Então, se você fechar um curto, ambos os lados tem que dar na mesma posição. Então, pessoal, tem que descarregar o capacitor, não tem como, tá? E outra coisa, um exemplo. Esse capacitor aqui de 0,2 micro, 200 nano. Aqui ele está apresentando 5 ohms. Então, se esse capacitor desse lado está apresentando 5 ohms, tá? Eu não conheço a ECR desse capacitor. Eu procuro outro capacitor de mesmo valor, mesma característica na placa, que esteja em locais parecidos, e faço a medição. Então, nesse caso, eu estou usando um capacitor da placa para comparar com o outro. 5 também. Então, o que é necessário observar? Tá? São capacitores que estão na entrada do circuito ou na saída do circuito, estão longe de fontes de calor. Então, os capacitores que estão próximo a regiões mais quentes da placa, eles terão uma ESR maior, porque aqueceram mais. E as que estão nas laterais das placas terá uma ESR bem menor. Então, esse é o modo de você identificar sem ter um valor pré-determinado de ESR. Tá? O correto é você verificar o datasheet do componente, mas como na prática muita gente não faz pesquisa, não vai fazer a leitura de um PDF, não vai sair procurando, a melhor opção é você por comparação. Tá? Você vai pegar um capacitor da placa de um canto, vai fazer uma medição. Lembrando que a ECR é prejudicial quando o valor lido ele é o dobro ou até mais, 1/3, 3 vezes o valor lido. Por exemplo, aqui eu estou lendo 5 ohms nesse capacitor. Se esse outro capacitor aqui fosse lido algo em torno de 10, 15, tá? Aí sim, consideraríamos que esse capacitor aqui que está apresentando o dobro, 3 vezes o valor do outro capacitor, está com SR bem maior do que esse outro. Tá ok, pessoal? Essa era a dúvida. Qualquer coisa, é só perguntar nos comentários aí que eu respondo, tá ok? Valeu, até a próxima.